A paz, amados, bom dia. Vamos dar sequência no nosso estudo bíblico que fazemos nas manhãs de domingo. E, embora nós não estamos conseguindo reunir presencialmente no templo, mas ainda assim nós continuamos no estudo da palavra do Senhor, buscando conhecer as Escrituras. E na aula passada, nós iniciamos o estudo sobre o tema proposto para esse módulo, e o tema proposto é sobre paradoxos bíblicos. Nós lemos alguns textos, percebemos que alguns paradoxos que no primeiro momento parecem se contradizer, na realidade eles não se contradizem, né? Nesse sentido, então, nós vamos dar sequência ao nosso estudo nessa manhã de domingo, mas antes disso eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, que tem gentilmente cedido o material que nós estamos estudando para o pastor Samuel, para que nós meditemos e venhamos a estudar em cima do material que foi elaborado pelo pastor Fernando. Então fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos ao pastor pela gentileza que tem nos cedido o seu material. Diante disso, queridos, e dito isso, então nós vamos avançar no nosso estudo da palavra do Senhor sobre o nosso tema paradoxos bíblicos. E só fazendo um retorno à aula anterior, você lembra do que nós estudamos, do que nós abordamos na aula inicial? Nós fizemos uma reflexão. Você já ouviu essa palavra, paradoxos bíblicos? Nós fizemos essa pergunta. E talvez você não sabia ou nunca tinha parado para ouvir essa palavra, mas você talvez já tivesse se deparado com algumas questões na palavra do Senhor que você não entendeu a aparente contradição dos textos, ou ainda você já foi indagado e questionado por alguém sobre eventuais contradições nas Escrituras. E só para nós relembrarmos a etimologia da palavra, a palavra paradoxo, ela é composta do prefixo para, que quer dizer contrário a, alterado ou oposto de, conjugada com o sufixo nominal, doxa, que quer dizer opinião. Nós falamos então sobre esse tema e demos essa etimologia da palavra. E comparando com a ortodoxia e heterodoxia, a ortodoxia seria a opinião correta e a heterodoxia ou heterodoxo seria opinião diferente. Heráclito, ele disse: a doença faz da saúde algo agradável e bom. Outra frase de Heráclito, ela diz o seguinte: o caminho para cima e o caminho para baixo são um único caminho. Outra, nós não podemos nunca entrar no mesmo rio, pois, como as águas, nós mesmos já somos outros. Você já deve, talvez, ter ouvido essas frases e não sabia quem fosse o autor das mesmas. Então, essas frases elas foram ditas por Heráclito. Heráclito, ele foi um filósofo de Éfeso que viveu entre 500 a 450 anos antes de Cristo. Na aula passada, nós vimos ainda que nós temos dois tipos de paradoxos. O paradoxo retórico, que é uma figura usada para lançar luz sobre um tópico, desafiando a razão da outra pessoa e assim assustando essa pessoa. E nós temos também o paradoxo lógico. O paradoxo lógico, ele é onde se tem uma afirmação e essa afirmação ela é autocontraditória, ou pelo menos parece ser de uma forma ou de outra. A afirmação ela não pode ser conciliada diante da razão humana. Isso é importante nós falarmos quando nós falamos em paradoxo lógico. Nós vimos os paradoxos retóricos nos textos que nós lemos em Mateus, capítulo 10, 29, no Evangelho de João, capítulo 11, 25 ao 26, e na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Coríntios, no capítulo 6, lemos do verso 9 ao verso 10 dos textos. Paradoxos lógicos que nós podemos ter
e nas Escrituras, um deles seria a união das duas naturezas divinas e humanas na pessoa de Jesus Cristo, né? Ou seja, duas naturezas em uma pessoa. A Trindade ela já é diferente, porque na Trindade nós temos três pessoas e uma única natureza. Já quando nós falamos na natureza divina de Cristo, na união das naturezas, nós vemos que são duas naturezas, mas em uma mesma pessoa. Já Jesus ele tinha essas duas naturezas diferentes da Trindade. Em uma só pessoa, nós temos então Jesus 100% homem e 100% Deus. Você já deve ter visto na Bíblia, lido na Bíblia, ou ouvido alguém falar em relação às duas naturezas de Jesus, quando Jesus ele fala que ele se esvaziou de si mesmo. Tem pessoas que falam que Jesus, quando ele se esvaziou de si mesmo, acontecia o seguinte, ele veio como homem e ele se enchia do Espírito Santo em determinado momento e através disso ele realizava os milagres, através disso ele fazia os milagres. E o texto que as pessoas que entendem dessa forma e propagam esse tipo de entendimento, eles se baseiam na carta escrita por Paulo aos cristãos de Filipos, carta aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 ao 8, que nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo nessa carta: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Na realidade, isso é uma heresia antiga que negava a divindade de Cristo. Mas isso já foi resolvido pelos concílios da igreja no século III e no século IV, e não há dúvidas em relação à natureza de Cristo. Cristo ele era 100% homem e ele era 100% Deus ao mesmo tempo. Não havia esse tipo de entendimento, isso já foi refutado, é uma heresia que foi levantada e já foi resolvido nos concílios da igreja. Mas tem muita gente ainda que propaga esse tipo de heresia. Se você se deparar com alguma delas em determinado momento, então você já vai saber a resposta sobre isso e não vai ter problemas mais no entendimento. E talvez até ensinar essa pessoa que tem defendido esse tipo de entendimento, porque talvez ela tenha aprendido errado e talvez seja uma questão de falta de entendimento da própria pessoa e não simplesmente a pessoa está tendo um dolo de ensinar alguma coisa errada e etc. Né? Mas talvez seja falta de entendimento mesmo, e você sabendo, você já vai poder ajudar essa pessoa a voltar para o entendimento correto das Escrituras. Na realidade, quando nós falamos disso, essa passagem que nós lemos, ela é conhecida como, na teologia, como kenosis. Kenosis é uma palavra grega para esvaziamento. É uma palavra grega que dá o sentido de esvaziamento. Então, esse texto ele fala bem isso, a teologia ela usa essa palavra grega de nome kenosis. Ela fala da disposição que houve em Cristo Jesus, quando ele abriu mão da sua posição de glória, de estar junto ao Pai e se tornar um servo humano, numa condição humilhante, porque como servo, Jesus, ele padeceu tudo que nós padecemos aqui, né? Ele sofreu, ele chorou, sentiu dores de cabeça, sentiu fome, frio. Então tudo que o homem passa aqui nessa terra, Jesus passou porque ele era 100% homem, né? E ele foi humilhado a uma morte humilhante de cruz, que a palavra fala, por amor ao seu povo, por amor a mim, por amor a você. Mas o texto não fala que Jesus abriu mão da sua divindade, mas ao contrário, o texto fala que ele se esvaziou e com esse esvaziamento aconteceu tudo isso. Ou seja, Jesus ele não abriu mão da sua divindade, mas de alguns privilégios
ou prerrogativas que ele tinha ao lado do Pai, né, como Deus é filho, antes de assumir essa condição humana. O filho, ele é na mesma substância do Pai. O filho é igual ao Pai. E quando chegou o cumprimento do tempo, aquilo que o apóstolo Paulo fala da plenitude dos tempos, então ele tomou a sua natureza humana com todas as suas peculiaridades. Ele tinha fome, sede, frio, conforme já foi dito, e isso consistiu no esvaziamento que o texto fala. A única diferença é que Jesus ele era 100% homem, mas ele não tinha pecado e ele não pecou, ao contrário de nós. Então as duas naturezas elas são distintas e perfeitas, e as pessoas querem muitas vezes entender isso logicamente, mas não tem como entender isso logicamente. É o que a Bíblia fala de mistério, né? Pela ótica humana não tem como você entender e compreender essa passagem e esse entendimento. Jesus, ele é verdadeiro Deus, e Jesus, ele é verdadeiro homem ao mesmo tempo. Há textos de difíceis compreensões, né, nas Escrituras. Você pode pedir discernimento espiritual para Deus. Pode ser que você consiga a resposta ou não daquilo que você está tendo dúvida, né? A Bíblia é um livro repleto de informações e afirmações paradoxais. Exemplo, você já deve ter se deparado com esse texto em Eclesiastes: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Ou outro texto, em Eclesiastes também: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eclesiastes capítulo 1, o verso 18. Texto anterior: melhor ir à casa onde há luto do que aonde há festa. Está em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 2, caso você queira acompanhar o texto ou esteja acompanhando o texto nas nossas aulas. Veja que são afirmações paradoxais. Essas afirmações elas vão na contramão do senso comum que nós temos. Mas você precisa analisar o contexto, a essência do Evangelho, outras passagens, até porque você talvez já tenha ouvido essa expressão: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, muitas questões levantadas em um texto que no primeiro momento parecem paradoxais, a própria Bíblia pode ter a resposta em outro texto ou outro contexto de algum texto. Então você pode ter a resposta e tirar a dúvida da aparente contradição que possa estar encontrando no texto. Então é preciso nós usarmos esses mecanismos de entendimento para o nosso esclarecimento. Quando Salomão ele fala que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há festa, é no sentido de que quando você vai a um velório, você reflete na vida, vê o quanto a vida é curta, você se preocupa com a sua vida cristã, com a sua salvação. Você não vai ter esse mesmo tipo de preocupação ou reflexão numa festa. Você não vai estar numa festa se divertindo com seus amigos, parentes e tudo mais, ouvindo uma boa música, comendo uma comida interessante. Você não vai se preocupar em refletir que amanhã você pode morrer e onde você vai estar. Não, ali você está curtindo, aproveitando o momento. Já numa casa onde há luto, você passa a refletir na brevidade da vida. Poxa, essa pessoa morreu, né? Como eu vou estar? Poderia ser eu, né? Como está a minha vida? E você começa a fazer vários questionamentos, né? O que você tem deixado de fazer, o que você poderia fazer e tudo mais. Eu não sei se você já teve alguma experiência desse tipo. Há pessoas que falam que quando elas foram em um velório de alguém que faleceu em virtude de um acidente automobilístico, ainda mais quando essa pessoa é uma pessoa jovem, a pessoa saiu de lá diferente, porque ela saiu refletindo, né, que, poxa, poderia ser ela ali. Então ela sai de lá de uma maneira diferente, ela já sai de lá, ela começa a obedecer a sinalização, andar na velocidade correta, por conta do que ela presenciou ali. Então, veja que quando Salomão fala sobre o luto e a importância, é nesse sentido, no sentido de refletir e ver como está a minha vida, né? Você que tem um conhecimento das Escrituras, e você já começa a refletir: poxa, como está a minha vida cristã? Será que se eu estivesse naquela situação, será que eu estou seguro? Será que eu estou salvo? É hora de eu me preparar? Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor,
passa na sua mente, poxa, eu preciso voltar, né? Porque se acontecesse comigo, aonde estaria? Qual a minha situação que eu me encontraria neste momento? Por isso que é importante, e Salomão ele explica isso no seu texto. Então nós precisamos analisar isso, né? Outro texto de Salomão: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento; quanto maior o conhecimento, maior os desgostos. Veja que são afirmações paradoxais, e essas afirmações elas vão na contramão do senso comum, né? Mas nós precisamos analisar o contexto, a essência do Evangelho, outras passagens e tudo mais, e a gente tem o entendimento das Escrituras. No mesmo sentido, a sabedoria, quando Salomão fala que quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, o desgosto. Talvez você já tenha ouvido essa frase: o conhecimento liberta, a verdade libertará. Conhecereis a verdade libertará, é até bíblico, né? Mas talvez você já tenha ouvido outras frases: o conhecimento liberta, que vão no mesmo sentido de entendimento. Quando nós passamos a conhecer mais, nós começamos a refletir mais no mundo, né? Nas coisas que acontecem no mundo. Eu não sei se você já teve alguma experiência com alguém que não tinha estudado, não era alfabetizado, e essa pessoa, quando foi alfabetizado, ela diz que os olhos dela se abriram, passou a ficar amplo a visão. Por quê? Por conta do conhecimento que surgiu, que apareceu, e com o conhecimento, N oportunidades que surgiram para essa pessoa. Nesse sentido, o conhecimento ele liberta, né? Para dar um exemplo nesse sentido, maior o desgosto, quanto mais a sabedoria, o maior o sofrimento. Exemplo disso é a mudança no que tange às famílias tradicionais, se comparado ao tempo dos nossos avós, né? Há 30, 40, 50 anos atrás, em detrimento das famílias tradicionais de hoje. Um exemplo básico que eu posso citar para você é que antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? Era normal pessoas fazerem suas famílias e terem 5, 10, 15 filhos, né? Há pessoas que tinham até 20 filhos, né? Não só no interior, mas aqui na grande capital também as famílias eram grandes. E não é porque não tinha televisão nas casas, talvez possa ter contribuído, mas era o reflexo da sociedade, do entendimento que se tinha, né? Quando você perguntava, as pessoas davam tinham o seguinte entendimento. Talvez você já tenha até ouvido essa expressão, não é uma expressão antiga. Antigamente eu ouvia essa expressão, hoje em dia eu não ouço com tanta frequência, mas já ouvi quando eu era criança, quando eu era pequeno. Não que eu tenha crescido muito, mas eu já estou com uma certa idade, embora seja jovem ainda. Mas as pessoas falavam: onde come 2, come 3, onde come 4, come 5, né? Então não tinha problema nesse sentido, no sentido famílias, quantidades e tudo mais. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia as pessoas preferem ter menos filhos. Há famílias que têm um filho só e não querem ter mais filhos. Mas isso é mudança de entendimento, né? Porque as pessoas se preocupam hoje em ter menos filhos e dar uma condição de vida melhor para esses filhos, educação, saúde, tem a questão da segurança e tudo mais. Então tudo isso foi fazendo com que houvesse uma mudança no senso comum da sociedade. Então, nesse sentido, quanto mais conhecimento, as pessoas foram se preparando e tudo mais, e com o conhecimento as pessoas foram mudando o entendimento, e isso refletiu na sociedade, isso reflete na igreja, que a igreja faz parte da sociedade também, e as pessoas elas passam então ao ponto de conhecer mais, mas elas sofrem também mais por conta do próprio conhecimento. Elas veem a dificuldade que se tem hoje no mundo, então você pensa duas vezes antes de colocar um filho no mundo, não preocupado apenas com a segurança, com a educação, mas preocupado com tudo, com segurança desse filho no sentido da violência, que tem aumentado bastante, né? E por aí vai. Então, é nesse sentido que a palavra de Salomão ele fala, e eu trago esse entendimento para você. É importante nós estudarmos sobre esse tema,
porque muitas vezes, queridos, as pessoas usam os paradoxos bíblicos para tentar tirar a credibilidade da Bíblia. Exemplo, tem pessoas que dizem, se Deus é bom, por que o mal existe? Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi pessoas indagando sobre isso. Se Deus é bom, por que o mal existe? Por que Deus não coloca um fim no mal, se Ele é bom, se Ele é amor? Já ouviu alguma questão ser levantada nesse sentido? Dessa forma, as pessoas tentam tirar a credibilidade de Deus e das Escrituras. Ou seja, se Deus é bom, Ele não é onipotente, porque se Deus é onipotente, Ele faria com que o mal fosse eliminado do mundo. Não haveria sofrimento, pessoas doentes, crianças passando fome, sem paz, enfim, tanta violência no mundo, não haveria deficientes e tudo mais. Ou seja, então eles levantam paradoxos falando que há contradição nessa verdade bíblica, porque se Deus é onipotente, Ele não é bom, porque se Ele fosse bom, Ele faria com que todo esse mal sumisse da humanidade. Já que Ele é bom e o mal continua, então Ele não é onipotente. Não tem como conjugar as duas coisas, ser bom e onipotente, para Deus, com base nesse entendimento. E quem levantou essa questão foi Epicuro. Epicuro levantou essa questão, porque para Epicuro, se Deus Ele é bom, Ele acabaria com o mal. Mas se Ele não consegue acabar com o mal, então Ele não é onipotente. Agora, se Ele é onipotente e não acaba com o mal, logo Ele não é bom. Não dá para conciliar as duas coisas no entendimento de Epicuro. Só que na visão cristã, o mal ele não procede de Deus. O mal ele é resultado do pecado humano. Então, entre destruir o mal, Deus decide redimir o malvado. Ou seja, para destruir o mal, Ele tem que me destruir. E ao invés de me destruir, o que Ele fez? Ele escolheu me redimir. E antes de me redimir, Ele tem que tolerar o mal que eu pratico. E isso é o que nós chamamos de graça e misericórdia nas Escrituras. Outro paradoxo bíblico que se usa para tirar e desconstruir a ideia do Deus Todo-Poderoso é o seguinte: se Deus ele é todo-poderoso, Ele pode criar uma pedra que Ele não possa carregar? Aí se faz essa pergunta. Se Deus ele é todo-poderoso, Ele pode criar uma pedra que Ele não possa carregar? Eu pergunto para você aí, o que você acha? Se Deus é todo-poderoso, Ele pode criar uma pedra que Ele não possa carregar? Deus ele pode criar um círculo quadrado? Se a resposta sua for sim, então Ele não é onipotente. Porque se Ele pode construir uma pedra que Ele não possa carregar, então Ele deixa de ser onipotente. Se Ele não puder, Ele não tem todo o poder. Ele não é onipotente. Essa é a questão. Só que, queridos, Deus não cria paradoxos na nossa lógica comum. Você tem que ter esse entendimento. Ou seja, Deus não pode deixar de existir. Deus ele não pode se destruir. A existência de Deus ela é plena e perfeita. Deus ele pode fazer algo que Ele não possa fazer? Ou seja, uma pedra tão grande que Ele não possa levantar? Isso por si só é criar um paradoxo. Isso anula a própria pergunta, porque a pergunta já é um paradoxo. Então, tentar anular a ideia de um Deus todo-poderoso por meio de um paradoxo é uma mera bobagem. Mas é o ditado que as pessoas usam. A pessoa está viajando na maionese quando ela faz esse tipo de indagação. A própria pergunta é um paradoxo. Isso não se justifica. Isso é uma falácia, não se justifica. Deus está acima da lógica humana. Aquilo que nós não entendemos, pedimos que Deus nos revele, embora haja coisas que só entenderemos na eternidade. Outro paradoxo comum entre os cristãos dispensacionalistas e pós-tribulacionistas é a questão da eleição incondicional e a questão da livre escolha do homem pelo Evangelho. Eleição incondicional, predestinação. Ou seja, eu pergunto para você, Deus ele escolhe quem vai ser salvo? Por que Deus acorda algumas pessoas para a salvação e outras não? O calvinismo diz que Deus ele faz isso sem critério
que há em nós. Ou seja, Deus ele faz isso simplesmente pela soberania dele, ou seja, Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, não por critérios nossos, mas simplesmente Deus elege os eleitos e dá fé àqueles a quem ele elegeu. Deus predestina uns para a salvação e Deus predestina outros para o inferno, ou seja, eles não vão ser salvos. Essa é a eleição incondicional e o livre-arbítrio. Mas nós temos também a questão da livre escolha do homem pelo Evangelho. Ou seja, o homem tem a liberdade para aceitar ou rejeitar a graça. Tem vários textos na Bíblia que nos diz isso também. Vimos eles na aula anterior. Não sei se você está recordando. Se você não se recorda ou não assistiu à aula anterior, você pode ir lá, ver a aula ou assistir novamente a aula e você vai ver os textos que nós lemos sobre esse tema. E nesse viés, queridos, nós temos duas escolas teológicas. Nós temos o calvinismo, que crê na predestinação, e nós temos os arminianos, que creem no livre-arbítrio do ser humano e aceitaram ou não o convite da salvação e da graça. Então, essas duas vertentes na teologia é uma discussão antiga, e os cristãos vão debater esse tema até a volta de Cristo. Ainda bem que discutir isso e ter essa divergência de entendimento não influi na nossa salvação, né? O fato de você crer no entendimento de Calvino, o fato de você ir mais para a linha teológica no entendimento de Armínio, não vai influenciar na sua salvação. Há pontos que são centrais no cristianismo, né? E se esses pontos eles forem seguidos, então a sua salvação não vai estar influenciada por conta disso, né? Pode ser que chegando lá no céu você pega e fala, poxa, eu queria de um jeito e é de outro, né? Mas fique tranquilo quanto a isso. E como conciliar essas duas coisas? Há pessoas que falam que é impossível nós conciliarmos essas duas verdades, né? Porque se nós dissermos que o homem tem um livre-arbítrio, Deus não será soberano. E se dissermos que Deus é soberano, o homem não vai ter o livre-arbítrio. Então tem cristãos, teólogos que falam que é impossível conjugar essas duas verdades. Mas eu pergunto para você, será que Deus não pode ser tão soberano, se é que tem isso de tão soberano, mas será que Deus não pode ser soberano e ao mesmo tempo o homem ter o livre-arbítrio? Fica essa questão aí para nós meditarmos. Será que há um conflito nesse sentido? O que você acha? Qual o seu entendimento sobre essa pergunta? Esses dois atributos têm sido objeto de muita polêmica, muita discussão na história da teologia e até mesmo no campo da filosofia tem se debatido sobre isso. Lá em Gênesis, o texto nos diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Você se lembra? Livro de Gênesis, livro da criação, quando Deus colocou o homem no jardim, Deus falou ao homem que o homem podia comer de qualquer árvore do jardim. Mas Deus falou que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse dessa árvore, certamente ele morreria. E a ideia que nós temos aqui é que Deus está apresentando o homem como um ser moralmente livre, ou seja, Deus ele não criou um robô que simplesmente obedecesse às suas ordens por um comando, sem pensar e refletir, sem questionar. Ao contrário, Deus ele cria um homem com sentimentos, vontade para escolher entre o bem ou o mal. O texto ele é muito claro nesse sentido, né? Analisando a Bíblia, nós temos vários textos que dizem que a oferta do Evangelho é oferecida a todas as pessoas, mas para quem quiser, né? Por outro lado, também nós temos outros textos que apontam para a soberania de Deus, ou seja, ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eu Sou, né? Então Deus ele é soberano, e temos vários textos também que dão esse entendimento. Capítulo 43 do livro do profeta Isaías, no capítulo 10, no versículo 10 ao verso 13, o texto nos diz o seguinte: se você quiser acompanhar a sua Bíblia, fique à vontade, ou pode ficar à vontade também para ler o texto posteriormente. Mas o texto nos diz assim, lá no capítulo 43 do profeta Isaías: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi,
para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Esse texto mostra de forma clara e inequívoca que Deus ele é soberano. Então, como pode o homem ser livre e Deus ser soberano ao mesmo tempo? O homem pode resistir à vontade de Deus? É uma questão complexa. A maioria dos calvinistas, eles concordam que o homem foi criado com livre-arbítrio, mas depois da queda ele perdeu o livre-arbítrio. Ocorre que isso gera um problemão, porque analisa comigo, se nós entendemos dessa forma, temos então que antes da queda Deus não era soberano, porque se o homem tendo livre-arbítrio, Deus ele não pode ser soberano, e se tem um entendimento que antes da queda o homem tinha o livre-arbítrio, então antes da queda o homem tinha o livre-arbítrio e Deus não era soberano. Então nós não podemos concordar com isso. Quem vai na linha do entendimento dos arminianos. Lembre que nós estamos aqui estudando ambos os entendimentos, né? Agora nós estamos falando sobre a linha defendida por Armínio, que quer dizer que o homem ele participa do processo da salvação, ou seja, o homem ele pode escolher ou rejeitar a graça, né? O homem tem o livre-arbítrio para isso. Não só o homem, mas os anjos também têm um livre-arbítrio, porque se você se recordar, nos textos bíblicos, os anjos também eles foram criados com livre-arbítrio. Tanto é que quando Satanás se rebeliou, Lúcifer se rebeliou, ele convenceu uma parte dos anjos a irem com ele e participar dessa rebelião contra Deus, e assim como Lúcifer, os anjos que se rebelaram, eles pegaram e caíram. Em contrapartida, houve anjos que não cederam à proposta de Lúcifer, não aceitaram essa proposta e permaneceram e estão com Deus, servindo ao Senhor e adorando ao Senhor até os nossos dias, até o dia de hoje. Então veja que tanto o homem quanto os anjos, eles têm um livre-arbítrio, essa linha defendida pelo arminianismo, diferente da linha do calvinismo, que entende que não há o livre-arbítrio. Há a soberania de Deus, e Deus determinou as coisas e escolheu as coisas pela sua soberania. Há dois tipos de entendimento. A gente não quer falar aqui que o entendimento está certo, o entendimento está errado, porque isso é uma aula, nós estamos debatendo sobre os temas abordados, né, e ficando para você ter um entendimento nesse sentido. Pode ser que você que esteja assistindo a nossa aula, você tenha uma linha diferente de entendimento, mais puxado para a linha do Calvino, ou você pode ter um entendimento de Armínio, né? Aí vai depender da denominação que você se enquadra, que você cultua e adora, mas independente se você tem o entendimento inclinado para a linha teológica do calvinismo ou do arminianismo, não vai influenciar na sua salvação. Lá no céu nós vamos nos encontrar, né? Você que defende o calvinismo e você que defende o arminianismo, e vocês vão estar juntos com o Senhor, independente do seu tipo de entendimento, né? Há denominações que vão para a linha calvinista e outras vão para a linha arminiana, né? Como a Assembleia de Deus, a nossa denominação Avivamento Bíblico, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Nós entendemos que o homem participa do processo, ele tem o livre-arbítrio, mas nós respeitamos os cristãos também que têm outro tipo de entendimento, os presbiterianos, né, e outros que têm um entendimento diverso do que o nosso. Não há problema quanto a isso, nós somos irmãos e caminhamos juntos e vamos estar com o Senhor na eternidade. Continuamos, querido, essa argumentação calvinistas, então, ela não tem sentido, segundo
defensores do arminianismo, aqueles que creem que o arminianismo é o entendimento correto, defendido por Armínio, que o homem ele tem o livre-arbítrio nesse processo de aceitar o convite da salvação feita pelo Senhor. E nesse sentido, Deus ele é tão soberano que no uso da sua soberania ele resolveu criar o homem com o livre-arbítrio. Nota-se que o entendimento anterior nós tínhamos visto que tem teólogos que falam que é impossível conciliar as duas coisas, porque uma coisa anularia a outra, né? A soberania anularia o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, em contrapartida, anularia a soberania. Mas o entendimento aqui já é diferente. Deus é tão soberano que, no uso da sua soberania, ele resolveu criar o homem com o livre-arbítrio. Porque se o homem não tiver o livre-arbítrio, o homem vai ser simplesmente um robô. E ele não poderia amar livremente a Deus sendo um robô. Porque a pessoa ela só pode amar se ela tiver a opção de não amar, né? Exemplo, eu amo a minha esposa, poderia não amá-la, mas eu decidi amá-la. Eu decidi amar os meus irmãos, eu poderia não os amá-los, né? Exemplo, eu tenho amigos que caminham comigo, irmãos que caminham comigo, né? Eu sempre brinco com algum deles por conta da amizade, né? E não vai ser diferente. Exemplo, eu poderia não amar o presbítero Arilson, mas eu amo o presbítero Arilson, decidi amar o presbítero Arilson, né? Mas eu poderia não amá-lo. Então veja que eu tenho essa opção porque eu não sou um robô, né? E eu tenho a opção de decidir. E com o homem acontece da mesma forma. Deus, na soberania de Deus, ele resolveu então criar o homem com livre-arbítrio, e isso não anula a soberania de Deus. Ele continua sendo soberano, mesmo tendo criado o homem com o livre-arbítrio. Um ser moral que tem sentimentos, decide aquilo que ele quer para si, e ele colhe as consequências das suas decisões. Eu não sou obrigado a fazer algo, mas eu faço e eu colho o fruto das decisões que eu tomar na minha vida. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ter um livre-arbítrio por essa questão que eu acabei de falar e levantar. Então, o livre-arbítrio é um juízo para nós tomarmos as nossas decisões. Para a teologia calvinista, livre-arbítrio é fazer algo contrário à sua natureza. Quando o homem foi criado, assim como os anjos, ele era santo, ele poderia abrir mão da sua santidade. Tanto o homem como alguns anjos, conforme eu já disse, decidiram abrir mão da sua santidade e pecar contra Deus. Vale lembrar que o homem não foi enganado, somente Eva foi enganada. Se nós lermos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13 e 14, nós vamos ver esse entendimento. O texto fala que Adão pecou. Quando Adão pecou, ele tomou uma atitude livre, por isso ele pecou contra Deus, por causa da sua liberdade. Depois você pode ler o texto e acompanhar esse entendimento. Então o homem ele fez um mau uso da sua liberdade que Deus tinha dado para ele. Por outro lado, quando ele caiu e se tornou pecador, o homem ele se torna então totalmente depravado. É o que nós chamamos na teologia de depravação total do homem. E o que é isso? Você já ouviu essa palavra, depravação total? O que significa isso? Se você nunca ouviu, significa o seguinte: não há nada do homem que não tenha sido contaminado pelo pecado. Agora, se o homem ele é totalmente depravado, ele tinha capacidade de buscar a Deus? E o homem que busca a Deus, como que é isso? Se eu fazer outra pergunta para você, é o homem que busca a Deus ou Deus que busca o homem? Qual que é o seu entendimento? Queridos, o entendimento correto é Deus que busca o homem, pois quem está perdido é o homem. Deus não está perdido, né? Então, Deus não pode ser buscado pelo homem, porque o homem, Deus não está perdido. Então, o homem que está perdido, o homem que está condenado, então Deus vai lá e busca esse homem, tira das garras do pecado e liberta esse homem das garras do pecado e da condenação do pecado, quando esse homem aceita o convite da salvação oferecida pelo Senhor. Quando você pergunta a alguém
como foi a sua conversão, geralmente a pessoa tem esse tipo de entendimento, né? Ela fala, eu encontrei a Cristo, e minha vida mudou, e etc. Né? Eu era corintiano, hoje eu sou palmeirense, brincadeiras à parte, né? Só para descontrair a nossa aula, mas há uma falha no entendimento, queridos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, né? Deus ele encontra o homem porque o homem está perdido, não é o homem que encontra Deus. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Jesus disse que quando ele fosse levantado do madeiro, ele atrairia para si todas as pessoas. Ele disse, eu atrairei todas a mim quando eu for levantado. Jesus não falava de universalismo, mas que a salvação ela é para todos. Dessa forma, Deus ele não tem um grupo seleto, Deus não faz uma panelinha, né, e escolheu alguns. A graça é para todos. Entendimento bíblico que nós vemos na Bíblia é nesse sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nem todos serão salvos. Não porque Deus não quer, né? A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Ou seja, o homem ele vai para o inferno porque ele mesmo decide, por si só, rejeitar a graça. Por mais que Deus ama o ser humano, Deus não impõe a salvação ao ser humano, né? É o ser humano que escolhe ou rejeita a graça, a salvação oferecida por Deus, né? Lembrando que graça é o favor imerecido do Senhor. Ninguém nesse sentido terá desculpa diante de Deus de falar que não sabia, né? E isso é o que chamamos de graça superveniente. Ninguém terá desculpa diante de Deus. A graça de Deus ela alcança todas as pessoas, né? O homem aceita ou não. Isso é o que chamamos de livre-arbítrio. Tema polêmico, não é? Livre-arbítrio ou soberania de Deus? Dê uma clareada aí nos entendimentos, né? Será que você mudou o seu entendimento? Será que você acreditava na predestinação, eleição incondicional? Ou será que você acreditava no livre-arbítrio, mudou o entendimento? Espero que esteja clareando aí o entendimento e esteja ajudando essas nossas aulas, esses nossos entendimentos e encontros que nós temos tido aqui nas manhãs de domingo, né? Temos afirmações que Deus ele fala que ele é soberano na Bíblia e outras afirmações, outros textos que falam sobre o livre-arbítrio. Isso é o que chamamos na teologia de antinômio. Antinômio é quando você tem duas verdades que parecem se contradizer uma à outra. Exemplo, acho que já foi até falado alguns minutos atrás, mas nós temos na Bíblia a doutrina da Trindade. Você encontra um monte de versículo na Bíblia que fala que só tem um Deus, que só tem um Deus. Ouve Israel, amarás somente o Senhor teu Deus. Aí você encontra outros textos que dizem que tem o Filho que é Deus, que tem o Pai que é Deus e que tem uma terceira pessoa que é o Espírito Santo, que também é Deus, né? Ou seja, aí você se pergunta, eu pergunto para você, é um só Deus? Mas tem três na Bíblia que dizem que são Deus, que é Deus? Como combinar isso então? Resposta? É impossível, né? É o que a Bíblia fala de mistério. Humanamente, nós não conseguimos entender. Nós temos que crer que existem e que é a revelação da palavra do Senhor. Então, você tem que crer que são três pessoas distintas, mas que são um único Deus. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Na nossa matemática daria 3. A matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Né? Outro antinômio que nós já vimos é a dupla natureza de Jesus. Né? Tem várias passagens na Bíblia que vemos que Jesus é Deus e ele fala, eu e o Pai somos um. Aí eu pergunto para você, se ele é Deus, quem morreu na cruz? Porque Deus não morre, né? E qual a resposta para isso? Outra vez, isso é um mistério. Não é uma contradição,
que nós não conseguimos entender na nossa humanidade, nas nossas limitações humanas, nós não conseguimos entender essas coisas. São mistérios de Deus, que não foi explicado e não foi revelado, né? E talvez na eternidade nós tenhamos uma compreensão melhor sobre isso. Mas nós cremos tanto na Trindade quanto na divindade de Cristo, nas duas naturezas, né? Porque a Bíblia nos diz isso e nós cremos na veracidade, na inerrância da palavra de Deus, né? Como palavra revelada pelo próprio Deus. A doutrina da predestinação e da responsabilidade humana também é um antinômio, né? Porque nós temos vários textos que falam sobre eleição, sobre predestinação, e nós temos também textos que falam sobre a responsabilidade humana nesse processo de salvação, ou seja, o livre-arbítrio, né? Então, ambos os entendimentos estão na Bíblia. Não dá para a gente pegar e falar, não tem livre-arbítrio na Bíblia. Predestinação. Não tem como nós também, em contrapartida, nós que cremos no livre-arbítrio, que o homem ele participa desse processo de escolha pela salvação, não tem como nós pegarmos e falar, não existe predestinação. Está na Bíblia também, textos que falam sobre predestinação, né? Então, são antinômios que nós encontramos nas Escrituras. Queridos, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre amor e sobre paradoxo do amor. E vamos ler Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, para nós falarmos um pouquinho ainda na nossa aula sobre isso. O texto nos diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é um contrassenso isso? Eu pergunto para você. Amar os seus inimigos? O senso comum e a lógica humana dão esse entendimento, nos trazem esse entendimento, né? Ou seja, eu quero bem os meus amigos e eu quero bem longe de mim aqueles que são meus inimigos, né? Eu não quero eles próximos de mim. Jamais eu vou amar os meus inimigos, né? Eu quero que eles estejam bem longe de mim, né? Mas a Bíblia ela nos explica esse entendimento do paradoxo do amor, no sentido de que, embora seja contrário à nossa lógica humana, nosso senso comum, na visão de Deus, o entendimento é outro do senso comum que nós temos. Ou seja, no versículo 45 do texto, capítulo 5 de Mateus, então Jesus ele explica sobre o paradoxo do amor. O texto nos fala o seguinte: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, aqui é Deus, e a chuva sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, o próprio texto, Jesus ele explica o paradoxo do amor, né? Nós temos que ter um entendimento cristão e ser como Deus, né? Deus ama todas as pessoas, independente, até as pessoas que não creem nele, até aquelas pessoas que maldizem ele, ele ama essas pessoas. E ele enviou Jesus Cristo para morrer por essas pessoas também. Nota que o amor de Deus não faz distinção entre o mal, ou seja, Deus ele ama o mais terrível, criminoso, assassino, da mesma forma que ele me ama. Então, Deus ele não nos ama pelos nossos méritos, né? Deus ele nos ama porque ele nos fez, né? E ele deseja que nós estejamos com ele independente daquilo que nós já fizemos. Deus continua nos amando, né? Nesse sentido o entendimento, e Deus quer que nós tenhamos esse entendimento, que venhamos amar os nossos inimigos, né? E não ter um entendimento do senso comum que nós só amamos aqueles que nos querem bem. Ao contrário, nós temos que amar também os nossos inimigos. E eu faço algumas perguntas para você refletir neste momento. Quem são os meus inimigos? Isso é para você pensar aí. Você tem amado
os seus inimigos? Como você tem amado os seus inimigos? Deus tem enxergado o meu amor por eles? Faça essa pergunta para você. Tenho recebido apoio por amar os meus inimigos? Ou para amar os meus inimigos? Por que Deus quer que eu ame os meus inimigos? Devo amar os meus inimigos? O Senhor está satisfeito pela intensidade que amo os meus inimigos? Fica aí essas questões aí para nós refletirmos. São perguntas retóricas para você pegar e analisar e refletir sobre essas questões em cima do paradoxo do amor que nós falamos no texto de Mateus capítulo 5. O verdadeiro chamado de um cristão não é para fazer as coisas extraordinárias, mas para fazer as coisas comuns de uma forma extraordinária. Queridos, eu espero que esse tempo em que meditamos, embora tenha sido um tempo rápido, mas que tenha sido abençoador e proveitoso e tenha sido edificante para a sua vida. Lembrando que, se ficou alguma dúvida sobre o tema abordado, sobre essa nossa aula, você pode entrar em contato através dos canais disponibilizados pela nossa denominação, os grupos, o próprio YouTube que está aí sendo disponibilizado as aulas. Então você pode deixar a sua pergunta e nós vamos procurar tirá-las e esclarecer para você, no sentido de nós crescermos e caminharmos juntos, né? E, dito isso, eu desejo para você um ótimo domingo, que Deus lhe abençoe,